Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Leite e eu estou começando agora, hoje, o primeiro vídeo do meu canal no YouTube chamado Didático. A minha disciplina é filosofia e eu quero contribuir com você no teu conhecimento, na tua preparação, se você tiver prestes a fazer Enem, vestibular ou qualquer outra prova que de alguma maneira por aqui a gente possa contribuir no teu conhecimento. Legal? E eu quero começar pelo começo, porque eu sou didático e eu quero te levar no percurso da história da filosofia, desde o início até a contemporaneidade, que é a nossa época. E hoje é a primeira aula, a origem da filosofia. Então me acompanhe, preste bem atenção, quero tentar fazer tudo da maneira mais simples para que você possa entender e compreender a filosofia. E eu quero começar com essas perguntas que inquietam a humanidade desde o começo. Quem sou? De onde venho e para onde vou? Alguém já te fez essa pergunta, alguém já tentou obter a sua resposta e a sua visão a respeito disso. Você também já deve ter perguntado para alguém, ou quem sabe seja essa pergunta, essas questões que estão incomodando o teu coração. Quem sou, de onde venho, para onde vou? O ser humano, pela sua racionalidade, sempre foi alguém tentando compreender a origem do mundo e a sua própria origem e o seu destino. Tá? Tentando chegar nessas explicações, que fazem parte da curiosidade natural que nós e também os nossos ancestrais todos tinham, o homem não tinha o conhecimento necessário para explicar o mundo, e aí ele criou narrativas que pudessem, de alguma maneira, responder a esses questionamentos. Essas narrativas constituem um período na história da filosofia que a gente chama de mitologia. Mas na verdade a mitologia é um período anterior à filosofia. Mas são essas narrativas, essas construções. Mitologia, eu criei um conceito aqui inventado por mim de maneira simples e didática para você tentar entender. É uma construção, e quando eu falo construção é narrativa, é uma história que se inventou, passada de geração em geração, que buscava entender a origem de tudo, tá? Geralmente por meio de deuses e seres fantásticos em histórias fantasiosas, uma tentativa de explicar aquilo para o qual eles não tinham explicação. Ou seja, traduzindo, anota aí no seu papel, a mitologia era uma história que as pessoas inventavam para tentar responder à origem do mundo. Eles queriam encontrar respostas para os seus questionamentos, mas eles não sabiam explicar, eles estavam desprovidos do conhecimento científico. Então eles criaram histórias que durante um tempo foram importantes para a vida em sociedade, para a construção da cultura, para o estabelecimento das tradições. Era uma narrativa, era uma invenção. Por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade aqui, para você entender o que eu estou querendo dizer. Questionamento: por que chove? Como chove? De onde vem a chuva? Na nossa cultura brasileira, a gente costuma dizer que quem manda a chuva é São Pedro. Alguém já te falou isso quando você era criança. Ah, tá chovendo porque São Pedro mandou a chuva. Isso é uma construção mitológica, porque na verdade a gente sabe que não é isso. A chuva, ela é resultado de um processo. A alta temperatura faz com que a água de rios e lagos evaporem, essa água sobe até as nuvens em forma de vapor, lá nas nuvens se condensa e precipita e desce em forma líquida, em forma de água, e é a chuva. É assim que a chuva acontece. Mas de uma maneira mitológica, a gente responde assim: ah, São Pedro mandou a chuva. Eu estou dando esse exemplo muito simples para você perceber que é uma narrativa, que é uma construção mitológica. De maneira geral, todos os povos, de todas as culturas, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas, de todas as línguas, enfim, todos os povos criaram as suas próprias narrativas. E as narrativas que mais são famosas para nós são as de origem judaica, grega e também romana. Por quê? Porque estes três povos do Mediterrâneo formaram a visão de mundo da civilização ocidental, da qual nós fazemos parte. Então é comum e natural que nós tenhamos mais familiaridade com essas narrativas mitológicas. Para dar um exemplo para você, eu trouxe um destaque aqui. O mito de Adão e Eva, que é uma narrativa judaica, a Teogonia de Hesíodo e também os poemas Ilíada e Odisseia de Homero. São os mais conhecidos por nós que somos ocidentais. Mas para te dar uma ideia melhor e trazer para a nossa realidade específica do Brasil, eu queria compartilhar aqui um pedaço da mitologia do Brasil no tempo do pré-descobrimento,
por meio da etnia Guarani, Tupi-Guarani. Olha só o que eles colocavam, o que eles postulavam na sua mitologia. Aqui são os deuses principais. Tupã é o maior deles, é o espírito do trovão, Deus criador de tudo. E aí você vai perceber que as mitologias, por mais diferentes que sejam os povos, elas acabam que têm praticamente quase o mesmo fio da meada. Então aqui a gente tem Tupã, que é o Deus criador de todas as coisas, céus, terra, mares, animais. Tupã tem uma filha chamada Jaci. Jaci é deusa lua e guardiã da noite. Ao mesmo tempo que ela é filha de Tupã, ela é irmã e esposa de Guaraci. Guaraci é filho de Tupã, ele é o Deus Sol e ele é o guardião do dia, e esposo também e irmão de Jaci. Pode ver que aqui nós temos três deuses muito parecidos com a história da criação do mundo na concepção judaico-cristã. Então, de alguma maneira, tem o mesmo fio da meada as mitologias em geral. Eu trouxe esse exemplo para você entender um pouco da nossa realidade. Então, de forma geral, a mitologia é a primeira tentativa do homem em encontrar respostas para as perguntas que ele não tinha a respeito da sua origem, a origem do mundo e o seu destino. E como essas explicações elas eram alegóricas e inventadas, que é o conceito que eu estou repetindo aqui de narrativas, eu queria que você focasse nisso. Com o passar do tempo e a evolução da vida em sociedade, essas histórias não se sustentaram mais e elas começaram a ser superadas. As pessoas viram que, muito embora fazia parte da cultura, da tradição, as coisas não batiam direito com aquilo que a história, a narrativa contava. E aí eles começam a ser, pouco a pouco, superadas. É da superação da mitologia com o passar dos séculos que surge então na Grécia Antiga, especificamente na região da Ásia Menor, a filosofia como um pensamento racional para a origem do mundo. Então veja o que eu estou querendo te dizer. A filosofia surge na Grécia Antiga, especificamente na região da Ásia Menor, como uma forma de superação do pensamento mitológico. Mas agora eles querem respostas de maneira racional. O mundo grego antigo coloca como período da mitologia o século 7 até o século 5 a.C. E a partir então do século 5, a filosofia se estabelece como um período, como uma maneira de pensar e posterior então a esse momento da filosofia. E quando ela surge, nesse momento inicial, ela não tinha necessariamente o nome de filosofia. Tá? Recapitulando então, a mitologia é uma narrativa inventada pelos povos e cultura em geral para tentar explicar a origem do mundo. Tá? A mitologia é o momento anterior ao surgimento da filosofia, que valeu do século 7 ao século 5 a.C. E assim surge a filosofia como uma superação do pensamento mitológico, como uma maneira racional que superou a maneira fantasiosa da mitologia. É isso aí, pessoal. Esse é o canal Didático. Eu gostaria que você me desse a moral, se inscrevesse, curtisse, compartilhasse. E nós voltamos então depois nas próximas aulas para dar continuidade ao que a gente começou falando aqui. Valeu, muito obrigado.